Olá pessoal, me chamo professor Arnaldo Cunha de H. Júnior e em mais uma videoaula aqui pelo curso de licenciatura em Geografia. Irei trabalhar com a videoaula da unidade 1 da disciplina de Geografia Econômica. Trataremos aqui, nessa primeira unidade, da introdução da disciplina, que é a Geografia Econômica e sua importância. Então, dentro dessa perspectiva, iremos tratar de alguns conteúdos, alguns tópicos dessa unidade, que é a geografia econômica e as relações econômicas na sociedade contemporânea, termos introdutórios sobre o que vem ser a geografia econômica e sua dinâmica atual, a geografia econômica e sua importância dentro de um contexto de domínio do pensamento geográfico, a geografia como ferramenta para entender a complexidade do mundo atual, particularmente o mundo dominado pelo capital. E aí, desse modo, nós temos que começar questionando e nos situando onde está essa geografia econômica, o que ela é para a geografia, qual a sua relevância, como ela se classifica, como ela é definida. Então, a que campo pertence a geografia econômica? Então, a geografia econômica ela é uma disciplina, certo? Uma área ou subárea que sofre com a diluição por ter áreas afins, assim como há problemas dentro da ciência geográfica. E muitas vezes perde sua identidade enquanto área de conhecimento. Isso é a primeira problemática quando estamos falando do campo que pertence à geografia econômica. Mas o importante é abordar questões de natureza econômica a partir de uma perspectiva geográfica, logo espacial e não ao contrário. Então, o importante não é você partir de uma perspectiva econômica para analisar o espaço, mas sim abordar as questões de natureza econômica levando-se em conta a espacialidade, levando-se em conta a natureza do que a geografia estuda, que é o espaço. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse primeiro momento, nos situando que é a disciplina de geografia econômica. Então, o que ela pode estudar? A geografia, em primeiro lugar, econômica, ela pertence à geografia humana, não limitando aqui que ela não tem relação com aspectos físicos, mas ela é considerada pelos autores como uma área da geografia humana, onde os aspectos físicos aparecem, aparentemente, em segundo lugar, logicamente. Então, ela também é considerada uma das sub-áreas mais antigas da geografia, por conter uma infinidade de conteúdos a serem trabalhados. E aí nós trazemos as ilustrações embaixo, as fotos, que mostram que ela estuda desde os alimentos, desde o trabalho até as manifestações culturais. Então, é uma disciplina bastante ampla e de grande abordagem, né? Possui uma abordagem bastante imensa em relação aos processos espaciais. Então, sua abordagem ela é complexa, por isso tem diversos sentidos, certo? Esse é um grande dilema da geografia econômica, porque tudo parece ter conteúdo econômico, se nós formos analisar. Então, será se tudo a geografia econômica pode estudar? E nós até trazemos uma imagem que mostra essa diversidade de temas que a geografia pode estudar. Isso é um dilema. Isso levou a geografia econômica, assim como a geografia, a perder um pouco de sua identidade. Certo? Então, começaremos a falar um pouco aqui sobre um pouco da perspectiva da geografia econômica historicamente. Certo? A geografia, o que é a geografia econômica, então? A geografia ela busca entender o espaço e sua complexidade. Isso nós já vimos desde a disciplina de introdução à geografia. Então, ela visa discutir, analisar a relação homem-espaço. E essa relação homem-espaço, principalmente, ela existe concretamente pelo trabalho humano, que constrói uma produção histórica e social. Desta forma, você terá os aspectos econômicos. O que o homem produz vira produto. E esse produto também vem de serviço. Então, o valor de produtos e serviços tem a ver com a riqueza econômica. Consequentemente, essa relação está intrínseca com a organização espacial. Então, observem que o cerne, na gênese geográfica econômica, está o essencial, que é a relação espaço, homem-espaço. Então, dentro dessa perspectiva histórica, social da geografia, você vai perceber que conceitos básicos estão presentes dentro da geografia econômica desde seu início, desde a história humana. A proximidade, a distância, a localização são bases para a análise geográfica, espacialmente falando, dentro de uma perspectiva tradicional histórica. Então, isso serviu muito para analisar e compreender fenômenos econômicos
desde seu início até hoje. Só que hoje dentro de outras perspectivas em que onde aparecem novos processos. E qual seria o conceito de geografia econômica que ela estuda? Então nós trazemos aqui um conceito para vocês se situarem, um dos conceitos que ela possui, que diz que a geografia econômica é o ramo da geografia humana que estuda os fenômenos econômicos distribuídos espacialmente, com repercussões no valor e preço dos produtos, na medida em que estuda a dimensão espacial dos custos, lucros, perdas, etc., mas também na organização, na produção e reprodução econômica desse espaço. Então nós não podemos limitar o estudo da geografia econômica a dados, certo? A conceitos pontuais, mas ela tem que se preocupar com a reprodução econômica do espaço, que é a essência da geografia, certo? Não só com números e valores, mas sim com a complexidade do processo. Então, chamamos a atenção agora, momento de atenção, sempre nós trazemos esses slides com essa chamada. É interessante ao aluno, a vocês, entenderem o que é produção e reprodução econômica do espaço, para assim compreender as dificuldades e controvérsias de elaborar um conhecimento autenticamente econômico dentro de uma perspectiva geográfica. Se vocês não compreenderem, dentro de uma análise geográfica, o que acontece nessa relação homem-espaço de produção e reprodução a partir de aspectos econômicos e entender as contradições, ficará mais difícil de ter uma visão geográfica, né, sobre os processos. Então você tem aí o esquema montado, que é a produção a partir de necessidades humanas, a partir do trabalho humano, né, e o que gera mudanças, e que isso é referência econômica. Então, nas duas imagens você vê que o trabalho gera o capital. E isso é a referência econômica para entendermos os processos. Então, a geografia econômica, ela, dentro de uma perspectiva clássica, o que acontece? Ela se baseou na sistematização, né, de informações, né? Ela a partir de interesses econômicos, dentro de um caráter político, como nós já vimos na história da geografia. Então, ela não se preocupava em entender os processos criticamente, as contradições dos processos que envolvem os aspectos econômicos, mas sim, simplesmente, contribuir com interesses econômicos de países. Então, ela tinha uma análise estritamente descritiva e, sendo assim, muito frágil em suas análises. Então, é importante entender a geografia econômica deste período que ela possui um caráter, certo? Ela possui um caráter estritamente descritivo de informações. Ela tinha uma pobreza analítica. Servia predominantemente ao crescimento econômico dos países. Não se trabalhava com as causas dos problemas socioespaciais. Por que eles existiam e o que eles causavam. Quais suas contradições. Então, isso gera um retardamento da sistematização da geografia em relação às outras áreas do conhecimento. Às vezes nos questionamos por que a geografia, estudando sua história, epistemologia do conhecimento geográfico, né? Por que a geografia é atrasada? Por que ela ainda pensa assim? Por conta da sua história, por conta dos interesses a quem a geografia atendeu. Então, a geografia econômica, para entender o mundo contemporâneo, que é extremamente conturbado espacialmente, ela não pode ser estritamente descritiva. Por quê? Vivemos em um mundo de contradições, de guerras, de problemas ambientais, de desemprego, de superpopulação, ou seja, uma diversidade na organização do espaço. Vocês veem pelas imagens aí, lugares totalmente distintos, fazendo parte espacialmente do mesmo planeta, com uma série de contradições, altamente conturbado, que não dá para apenas descrever sem fazer uma análise crítica e qualitativa. Então você vai ter hoje no mundo extremos de produção de riqueza e de aumento de pobreza. Isso é altamente contraditório. Você vai ter ricos, pessoas muito ricas, enriquecendo e gerando uma pobreza enorme. Então isso, na verdade, nos requer uma análise muito mais, que supere muito mais a descrição e que deixe de se atender apenas interesses de países, como a geografia econômica clássica fazia. Então, isso nos diz que, para entender esse mundo de hoje,
É fundamental que nós tenhamos uma ferramenta teórica em mãos para evitarmos análises e interpretações econômicas equivocadas, certo? Dos processos. Então, como eu falei agora há pouco, chocante uma imagem dessa, mas real e concreta, os dois extremos, né? Um mundo onde tem uma produção de riqueza e um aumento de pobreza. Isso tem que ser levado em consideração em uma análise qualitativa e crítica por nós da geografia, certo? Então, nós temos que nos munir de capital teórico para entender esse mundo contemporâneo nos nossos dias e evitar análises e interpretações equivocadas. É necessário isso, por isso que eu coloco no slide. Então, para chegar no fim da unidade 1, revisando, né, o que nós temos como pontos fundamentais? Importância do estudo da geografia econômica e da sua diferenciação em relação aos demais ramos do conhecimento que tratam das questões econômicas. Ela tem uma importância, a geografia econômica. Ela é de grande relevância na geografia. A geografia econômica tem grande contribuição para entender o mundo contraditório em que vivemos, onde espaços materiais e espaços imateriais se confundem sob o domínio do capitalismo. A geografia econômica é um dos ramos da geografia de conteúdo mais vasto, de maior capacidade de inovação em seus conteúdos, face ao caráter dinâmico do mundo em que se vive atualmente. E como reflexão desse primeiro momento da unidade 1, eu trago aqui a canção da economia de Manhoso, né? Onde ele diz: o meu carro eu deixei lá na garagem. Eu vi que não é vantagem, muito gasto não convém. Eu vou poupando a gasolina com dinheirinho, eu já comprei um cavalinho para passear com meu bem para passear com meu bem. Vou poupando a gasolina e com dinheirinho eu já comprei um cavalinho para passear com meu bem. Brasil amado, seu progresso me comove. Meu país é muito jovem, não há quem não diga que não. Seja otimista na pesquisa desse solo. Vamos ter muito petróleo brasileiro, meu irmão brasileiro, meu irmão. Seja otimista na pesquisa desse solo, vamos ter muito petróleo brasileiro, meu irmão. A esperança é a última que morre, enquanto o petróleo não jorra pela fonte nacional. Vamos cantando a canção de economia, de mãos dadas com alegria, sempre foi meu ideal. Meu ideal, sempre foi meu ideal. Vamos cantando a canção de economia, de mãos dadas com alegria, sempre foi meu ideal. O meu Brasil está nas mãos de quem conhece, por isso é um país que cresce na santa paz do amor. Será? Este gigante foi por Deus abençoado, meu Brasil idolatrado, cantarei em teu louvor. Em teu louvor cantarei em teu louvor. Este gigante foi por Deus abençoado, meu Deus idolatrado, cantarei em teu louvor. E aqui eu sugiro, né, depois dessa canção, para vocês continuarem a viagem de vocês aí, como a geografia é, com um artigo, tem um artigo sobre geografia econômica, origem, perspectivas e temas relevantes, tem um vídeo aí sobre a nova geografia econômica, tem 2 indicações de filme, Terra Prometida e Grandes Demais para Quebrar, e a música Canção da Economia, que eu acabei de ler para vocês. Então, dessa forma, finalizamos a videoaula da unidade 1.